Logo depois da votação no Senado, a presidente Dilma Rousseff exonerou a equipe de ministros. Com isso, eles perdem o chamado foro privilegiado e podem ser investigados pela força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba. Dos 28 ministros exonerados por Dilma, pelo menos 5 já foram citados por delatores da Operação Lava Jato e agora podem ser julgados pelo juiz Sérgio Moro. Além do ex-presidente Lula, que ocupava a Casa Civil, também estão na lista Edinho Silva, Aloísio Mercadante, Ricardo Berzuini e o ex-chefe de gabinete da presidência, Jacques Wagner. As investigações contra eles devem chegar a Curitiba nas próximas semanas. Como os casos estavam no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki tem que desmembrar e enviar os processos para o juiz Sérgio Moro. Assim que os casos chegarem a Curitiba, Moro irá enviar tudo para os procuradores que já investigam os outros acusados na Lava Jato emitirem um parecer. Só depois disso, ele irá decidir o que vai fazer com os ex-ministros petistas. Quem também deve ser julgado por Moro é o ex-senador Delcídio do Amaral, que foi cassado na última terça-feira. Do outro lado, 2 ministros recém-possados por Temer e citados nas investigações da Lava Jato vão ganhar o benefício do foro privilegiado. Gedel Vieira Lima, que assumiu a secretaria do governo, e Henrique Eduardo Alves, que agora comanda o turismo. Eles só poderão ser investigados pelo STF em Brasília. Em outro ponto das investigações, o juiz Sérgio Moro transformou hoje em réus o empresário Ronan Maria Pinto, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o operador do mensalão Marcos Valério e mais 6 pessoas por envolvimento em um empréstimo fraudulento feito pelo pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse hoje que o afastamento da presidente Dilma não prejudica os preparativos finais das Olimpíadas do Rio, em agosto. Hoje, a tocha olímpica seguiu o trajeto pelas cidades de Minas Gerais. Em NAC, a cidade se enfeitou para receber a chama olímpica. A população fez festa e invadiu as ruas para acompanhar o fim do percurso. Já em Coronel Fabriciano, os condutores posaram com a tocha dos Jogos do Rio. Depois, a chama seguiu de helicóptero pelas cachoeiras e belas paisagens da Serra dos Cocais, no interior de Minas. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Você vai ver a seguir: incêndio em apartamento de luxo no Rio mata adolescente de 13 anos. E também, perito diz que corrosão pode ter provocado queda de grade no estádio do Morumbi, que feriu 3 pessoas. E na nossa série especial, a história do funcionário da Universidade de São Paulo que foi confundido com um ladrão porque é negro. Voltamos a falar do afastamento da presidente Dilma. Hoje o Senado deu andamento ao impeachment. O presidente do Supremo Tribunal Federal assumiu o comando do processo. Dilma fica afastada por até 180 dias. Mas a expectativa é que antes desse prazo, os senadores julguem o afastamento definitivo. Renan Calheiros vai cancelar o recesso de julho para não prejudicar o andamento dos trabalhos. O ministro Ricardo Lewandowski foi empossado como presidente do processo de impeachment no Senado. A presença dele é mandamento constitucional. E como eu disse antes, eu fiz questão de antecipá-la para dar agilidade, para garantir a isenção. Nesta fase, a comissão vai analisar provas e ouvir testemunhas. Assim que for notificada, a presidente Dilma terá 20 dias corridos para apresentar a defesa. Para ser afastada de vez, serão necessários 2/3 dos votos, ou seja, 54 votos no plenário. Neste caso, Michel Temer cumpriria o mandato até 2018 e Dilma ficaria inelegível por 8 anos. Todo o processo pode durar até 180 dias. A presidente Dilma poderá ser convidada a se pronunciar. É um processo que vai ter provas e contraprovas, testemunhais, materiais, etc. Naturalmente que a presidenta tem mais oportunidade de se defender. Ricardo Lewandowski promete uma atuação discreta, mas firme, e já chega contrariando a proposta da oposição de ampliar a denúncia com a inclusão de fatos relacionados à Operação Lava Jato. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o foco do processo deve ser mantido nas chamadas pedaladas fiscais. Nós estamos nos baseando
nos procedimentos de 1992. Portanto, muita coisa já foi resolvida naquela época, há muitos precedentes, então nós acreditamos que os trabalhos aqui do Senado fluirão com bastante tranquilidade. No processo, o que afastou a presidente Dilma do cargo foram as pedaladas fiscais, que muitos parlamentares consideram crimes de responsabilidade fiscal. Mas você sabe como essas manobras afetam a sua vida? A reportagem é de Catarina Ron. Desde o início do segundo mandato, o Brasil se acostumou a ver uma presidente mais ativa, que, para manter a forma, pedalava. Com menos de 1 ano e meio de governo, Dilma é tirada do cargo por praticar outro tipo de pedalada. Os relatórios da Câmara e do Senado entenderam que Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal. O quadro atual é de mergulho do PIB, explosão do desemprego, fechamento de empresas, expansão alucinada da dívida pública. As tais pedaladas funcionam assim. O governo usa o dinheiro arrecadado em impostos para pagar funcionários, fazer investimentos e financiar programas sociais como o Bolsa Família. Mas ele não faz isso diretamente. Esse dinheiro sai dos cofres do governo para os bancos públicos, como Caixa Econômica e BNDES. Eles é que fazem os pagamentos. As pedaladas acontecem quando o governo, para não entrar no vermelho, deixa de repassar a verba. E os bancos acabam tirando recursos do próprio Caixa para continuar financiando os programas ou pagando funcionários públicos. A gente pode explicar assim: o síndico de um prédio tem uma conta extra a pagar, só que ele mesmo não tem fundos. Decide então usar o dinheiro do condomínio. Mas ele não coloca esse gasto na prestação de contas do prédio, porque lá na frente pretende cobrir esse rombo. Só que no condomínio chamado Brasil, essa manobra custou a confiança do investidor na economia do país. O mercado olha as pedaladas fiscais com muito temor, por isso eleva muito o nível de risco do país. O grande efeito prático disso é a diminuição de investimentos no Brasil. E se não tem investimentos, não tem geração de emprego, não tem geração de PIB e alimenta toda a cadeia. O presidente Michel Temer anunciou hoje os nomes dos novos ministros. Houve uma redução, agora são apenas 23. Além dos ministros do chamado núcleo duro, há nomes conhecidos e que já ocuparam cargos de destaque. O ministro das Comunicações, Ciência e Tecnologia será Gilberto Kassab, do PSD, que ocupou o cargo de ministro das Cidades no governo Dilma. Para o Ministério do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que ocupou o mesmo cargo no governo Dilma. O Itamaraty será comandado por José Serra, ex-governador de São Paulo e ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso. Em Minas e Energia fica Fernando Filho, deputado pelo PSB. A agricultura está sob o comando do senador Blairo Maggi, produtor e exportador de soja. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio será comandado pelo advogado Marcos Pereira, que é presidente nacional do PRB. O Ministério da Educação, que agora incorpora o da Cultura, ficará a cargo de Mendonça Filho, do DEM. O Ministério das Cidades será ocupado pelo tucano Bruno Araújo. A Justiça e Cidadania ficará com o também tucano Alexandre de Moraes, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. A Defesa vai para Raul Jungmann, do PPS. O Meio Ambiente ficará com Sarney Filho, do PV, filho do ex-presidente José Sarney. A Saúde está com o Partido Progressista, a cargo do deputado federal Ricardo Barros. A pasta dos esportes será ocupada por Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro. Osmar Terra ocupa o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Maurício Quintela, do PR, assume os transportes que incorporou a aviação civil. O Ministério do Trabalho está a cargo de Ronaldo Nogueira, do PTB. Um general comandará o Gabinete de Segurança Institucional. Sérgio Etgoin foi chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro. O Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle ficará com o advogado Fabiano Augusto Martins Silveira. E o Ministério da Integração Nacional com Hélder Barbalho, ex-ministro dos Portos. Antes de mudarmos de assunto, deixa eu só fazer uma correção. O ministro da Agricultura, o novo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se filiou ao PP, Partido Progressista, e não está mais no PR, como apareceu ali ao lado da foto dele.
Um garoto de 13 anos morreu no incêndio num condomínio de luxo na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe, os avós e a irmã gêmea inalaram muita fumaça e foram hospitalizados. O incêndio foi na cobertura no 19º andar. Tem uma família inteira na varanda, é que eu tô vendo. O bombeiro chegou lá agora. Bombeiros usaram escadas Magiros para resgatar as vítimas. Moradores de outros apartamentos desceram às pressas. Disseram que estava tendo fogo na cobertura. E aí só deu tempo de sair com ela, com a minha filha, minha esposa e descer as escadas. 5 pessoas estavam na cobertura. Lucas, de 13 anos, a irmã gêmea, a mãe e os avós. O menino que sofria de asma se trancou no banheiro para tentar escapar das chamas. Ele chegou a ser resgatado pelos bombeiros, mas não resistiu. Infelizmente, uma pessoa se foi, um garoto ainda novo. A irmã de Lucas escapou por pouco. Ele veio lá de cima até aqui embaixo massageando a garota e eu acho que esse bombeiro salvou a vida dessa criança. O incêndio começou na cozinha e, como a gente pode ver, não sobrou nada. Aqui na sala, o teto, que era de gesso, cedeu. Todos os móveis foram queimados e o ar-condicionado derreteu. Isso foi o que restou da geladeira e do fogão. A polícia abriu inquérito para apurar o caso. O imóvel passou por uma perícia que vai revelar o que provocou o incêndio. Outros 2 apartamentos foram interditados. As vítimas estão hospitalizadas. Em São Paulo, 3 pessoas que caíram no fosso do estádio do Morumbi depois da grade ceder continuam internadas. Os peritos disseram que a corrosão pode ter provocado o acidente. Esse torcedor ficou ferido no braço. Ele reparou que a grade já apresentava problema. A grade estava enferrujada já. Estava nítido que ali ela estava solta. Ela mexia muito, então o excesso de gente ali, o peso do pessoal ali provocou isso. Durante a partida entre São Paulo e Atlético Mineiro, 16 pessoas caíram no fosso do estádio do Morumbi, quando parte do alambrado cedeu. Os torcedores despencaram de uma altura de cerca de 3 metros. A grade cedeu durante a comemoração do gol do São Paulo. Os feridos foram socorridos e levados a hospitais da região. Logo após o jogo, peritos foram até o local. Um menino de 11 anos está internado neste hospital em São Paulo. Segundo a mãe do garoto, ele está bem e recebeu ligações de alguns jogadores. O menino teve fraturas no rosto e deve passar por uma cirurgia amanhã. A família disse que está recebendo toda a assistência do clube. Por nota, o São Paulo informou que outros 2 torcedores também seguem internados. O Corpo de Bombeiros vai pedir que o São Paulo apresente um laudo comprovando que a estrutura estava em ordem. Caso contrário, o São Paulo corre o risco de ter a licença do estádio cassada. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as causas do acidente. O Ministério Público também investiga o caso. 6 homens foram presos com 1 tonelada de maconha na Bahia. O grupo usava uma ambulância para transportar a droga. O chefe da quadrilha é casado com uma cantora de axé que já foi presa por posse de droga. 1 tonelada de maconha. A maior apreensão feita esse ano no Nordeste. A droga estava em uma fazenda em Jaguaquara, no Vale do Jiquiriçá, sudoeste da Bahia. Também foram encontrados 70 quilos de cocaína em um galpão na região metropolitana de Salvador. Tanto a maconha quanto a cocaína teriam vindo do Mato Grosso, segundo as investigações. Foram 2 meses de grampos telefônicos, buscas na região, até que a Polícia Federal chegou à quadrilha. 6 pessoas foram presas. Todas tinham passagem na polícia por tráfico de drogas. Entre eles, Marcelo Paiva, apontado como o chefe do grupo. Ele é casado com a cantora de axé Viviane Trípode, presa em 2011 com maconha no carro. A família da cantora é dona da fazenda e do galpão onde estavam as drogas. Nós tínhamos indícios de que uma parte dessa droga ainda poderia até ser levada até para o estado de Sergipe. Como seria transportada nessa falsa ambulância apreendida na fazenda e carregada com tabletes de maconha? Outros 4 carros de luxo também pertencem à quadrilha. Agora, nossa série especial. Metade da população brasileira é negra e ainda assim há muito preconceito.
Imagine, por exemplo, alguém ser acusado de roubar o próprio carro por causa da cor da pele, ou ser parado por policiais porque é negro. São histórias de quem luta por justiça. As rondas pelo prédio são para cuidar dos equipamentos, do patrimônio da faculdade. Na portaria, ele faz o controle de acesso, uma proteção para alunos e professores. Há 15 anos, Januário trabalha como segurança neste prédio da Universidade de São Paulo. E foram pessoas que trabalham nessa mesma função, num supermercado, as responsáveis pela maior humilhação que ele passou na vida. Humilhação que poderia ter virado tragédia. Era uma sexta-feira à noite. Januário estava sentado no carro no estacionamento de um supermercado na Grande São Paulo. A filha dele dormia no banco de trás, enquanto a mulher fazia compras para a família. De repente, ele notou um movimento estranho. Vários seguranças começaram a cercar o veículo, alguns de moto, outros a pé. O Januário então levantou, fechou o carro e caminhou em direção à loja. Nesse momento, foi abordado por um segurança que ameaçou sacar a arma. Começou uma sequência de agressões. Ele estava no carro dele, fazendo compras com a família, mas foi confundido com um ladrão, porque é negro. A equipe de seguranças levou Januário a um pequeno corredor, longe dos clientes. Aí foi mais ou menos de 25 a 30 minutos de agressão, tentando eu confessar por um crime que não é impossível de cometer, que é o roubo de um próprio carro. Jamais ia poder roubar meu próprio carro. Os seguranças não acreditavam que um trabalhador negro pudesse ser o dono daquele carro bonito. Eles me chamavam de neguinho, me mandavam eu calar a boca, senão ia me quebrar mais ainda, né? Que eu já não aguentava mais, já estava quebrado demais, mas falou, cala a boca, neguinho, senão agora é que eu vou te quebrar mais ainda. Neguinho. Neguinho. Depois de apanhar muito, Januário foi liberado. O supermercado reconheceu o erro brutal e fez um acordo extrajudicial, pagando indenização. Mas ele resolveu abrir processo criminal contra os agressores. E aí veio a pior surpresa. A juíza, na última audiência que eu lembro, logo no início, ela falou, seu Januário, o senhor sabe que é muita gente para ser condenado, são 6 pessoas, seu Januário, todos pai de família e todos réu primário. Bom, e você não é pai de família? A juíza, em primeira instância, absolveu os agressores. O Ministério Público recorreu e Januário ainda aguarda uma decisão. Leis existem, mas a justiça e a polícia não parecem preparadas para enfrentar esse drama brasileiro. A última abordagem que eu tive foi absurda. O cara ele me abordou, eu perguntei qual era o motivo da abordagem, era o meu jeito de andar. Tipo assim, o negro tem que ter um jeito para andar então. Encontramos Rodrigo Olegário nas ruas da Vila Brasilândia, periferia de São Paulo. Ele conhece todo mundo por aqui. Nasceu nesse bairro cheio de morros e de gente calorosa. Mas aqui também o racismo não dá trégua. Rodrigo já perdeu a conta de quantas vezes foi abordado pela PM na volta para casa. A abordagem é meio truculenta e ainda pergunta se a gente já incriminatória, perguntando se a gente já tem passagem, tipo como se todos os moradores da periferia fossem bandidos, entendeu? Quem é negro, então mais, né? Mais ainda. Mas isso significa que a polícia é deliberadamente contra a população negra? O problema é mais complexo. Segundo os pesquisadores, tem a ver com a herança escravista no Brasil. O único país do mundo onde ainda hoje existe elevador social e elevador de serviço nos prédios. Esse vestido veio de Luanda. A atriz Neuza Borges, com 60 anos de carreira, vive de um brechó em Salvador. Ela voltou à TV no papel de Mãe Quitéria, na novela Escrava Mãe. O amor de Camal, o amor que nasce com essa criança, vai te deixar bem forte. Neuza, que conheceu o estrelato ainda jovem, conta que ao gravar um filme num apartamento no bairro carioca do Leblon, foi vítima de preconceito racial. E quando eu cheguei, eu era uma das atrizes bambambam. O porteiro não deixou eu entrar pela porta da frente. Não permitiu. A senhora tem que entrar lá, era elevador de serviço. O capitão Ronilson tinha 7 anos quando descobriu que não podia subir com a mãe no elevador ao lado dos moradores,
no edifício onde ela trabalhava como empregada doméstica. O elevador chegou, as pessoas entraram no elevador, subiram. Eu estranhei por que nós havíamos ficado ali, eu e minha mãe. Eis que chegou outro elevador, estava escrito em cima elevador de serviço. E aí subimos, eu e minha mãe, em silêncio. Aos 45 anos, o capitão é professor da escola que ajuda a formar novos policiais. E diz que na academia eles aprendem, sim, que devem tratar a todos da mesma forma, sem preconceito. O tempo todo, esses oficiais são chamados a atenção no sentido de tratar a todos com zelo, respeito e educação. Nas ruas, porém, quando está sem a farda, o preconceito ressurge. Na porta do restaurante onde havia jantado com a mulher, o capitão conta que já foi confundido com um manobrista que deveria trazer o carro para uma cliente. Uma senhora de pele clara encosta do meu lado com um ticket na mão e me entrega o ticket no sentido de que eu vá buscar o seu veículo. Achando que o senhor era um manobrista. Exatamente. Rodrigo conta que já viveu muitas situações desse tipo. Se a pessoa faz um gesto de segurar a bolsa, entendeu? É um racismo sutil. É por isso que o jovem da Vila Brasilândia participa de movimentos de defesa da consciência negra. Ele tem como ídolo Martin Luther King, o líder que brigou por direitos iguais nos Estados Unidos. E no Brasil acompanha as letras e o som dos Racionais. Respeite, é isso que a gente quer o respeito. No Brasil, no papel, os direitos iguais estão assegurados, mas o racismo é uma marca ainda não superada em nossa sociedade. Eu fico até com vergonha, para falar a verdade, para conversar com meus filhos a respeito dessa situação, porque eu sei que é uma doença que não foi curada ainda e está longe de ser curada. A doença do Brasil. Do Brasil. Talvez do mundo, né? Talvez até do mundo. O Jornal da Record de hoje termina aqui. O conteúdo desta edição está disponível na íntegra no R7 Play. Fique agora com o Câmera Record, que revela quem são os brasileiros por trás dos vídeos que bombam na internet e a história do fenômeno que explodiu nas redes sociais, a carreta furacão. A gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.